Ao volante estava o pai, concentrado e calmo, e no banco do passageiro estava Paul, que contava algo animadamente, gesticulando com as mãos. Essa foi a última confirmação documental de que eles estavam juntos e em segurança. David McCoy era um homem meticuloso, com o hábito de planejar cada detalhe. 6 meses antes da expedição, ele elaborou um roteiro detalhado que previa a subida desde o início da trilha, Long Lake Trailhead, até o desfiladeiro de alta montanha, Mommy Pass. No livro de registro dos guardas florestais, preenchido com sua caligrafia clara, quase como um desenho, constava que o grupo tinha um excelente equipamento. Uma barraca da marca North Face, sacos de dormir projetados para temperaturas de até menos 10 graus Celsius e um estoque de alimentos liofilizados para 3 dias. Nenhum dos funcionários do parque que verificaram a autorização poderia imaginar que esses turistas experientes nunca entrariam em contato. Às 8 da manhã, a picape estava estacionada no estacionamento no início da trilha do Lago Longo. Esse local fica a 8.500 pés acima do nível do mar. A manhã estava clara, com temperatura de cerca de 55 graus Fahrenheit, mas o serviço meteorológico já havia emitido um alerta de tempestade para a noite. Uma frente fria se aproximava do noroeste, trazendo nevascas e ventos de até 64 km por hora. No entanto, no momento da partida, o céu permanecia sem nuvens e nada indicava que algo de ruim estivesse por vir. Testemunhas, um casal de Iowa que descia a trilha por volta do meio-dia, contaram mais tarde à investigação que encontraram David e Paul na região do lago Y. Segundo eles, pai e filho pareciam animados. David verificava a rota com um mapa topográfico em papel, enquanto Paul fotografava as paisagens com uma câmera espelhada. Eles trocaram uma breve saudação e continuaram a subida. Essa foi a última vez que alguém os viu com vida. De acordo com o plano, ao anoitecer o grupo deveria chegar ao local de pernoite após a passagem. Mas o sinal do rastreador por satélite desapareceu às 2h40. Naquele momento, eles estavam em uma área onde a trilha oficial passa por uma antiga área de reflorestamento fechada à visitação. Foi ali, como os investigadores supuseram mais tarde, David pode ter tomado a decisão fatal de se desviar da rota. Sabe-se que o arquiteto se interessava pela história da exploração mineira na região, e talvez quisesse mostrar ao filho os restos de uma mina abandonada sobre a qual havia lido em documentos de arquivo. Mas a trilha naquela direção levava a uma região remota, onde não havia guardas florestais nem testemunhas. A esposa de David deu alarme quando, às 9 da noite, não recebeu a mensagem de controle planejada. O telefone do marido estava mudo. A essa altura, o tempo nas montanhas havia piorado drasticamente. A temperatura caiu para 20 graus Fahrenheit e começou uma nevasca que, em poucas horas, cobriu as encostas com uma camada de neve de 15 centímetros. A operação de busca só começou 24 horas depois, quando a tempestade diminuiu um pouco. Um grupo de guardas florestais encontrou o Ford azul no mesmo estacionamento onde David o havia deixado. O carro estava trancado, sem sinais de arrombamento. Dentro do porta-luvas estavam as carteiras dos 2 homens com dinheiro e cartões de crédito, bem como seus celulares. Esse foi um detalhe que imediatamente chamou a atenção da polícia. Turistas experientes nunca deixam seus meios de comunicação e documentos quando vão para a natureza selvagem, mesmo que não haja cobertura de rede. Eles levaram apenas um navegador portátil, cujo sinal nunca foi detectado. Durante os 10 dias seguintes, uma busca em grande escala cobriu uma área de mais de 50 milhas quadradas. 2 helicópteros, equipes sinológicas e dezenas de voluntários participaram da operação. As missões mudavam uma após a outra. Ataque de um urso pardo, queda em um desfiladeiro, ataque criminoso. Mas a neve que caiu na primeira noite desempenhou um papel fatal. Ela escondeu com segurança quaisquer vestígios que pudessem revelar o destino dos turistas. Os cães perderam o rastro a alguns quilômetros do lago Y
exatamente onde começava uma densa zona de floresta. No 10º dia, a fase ativa das buscas foi encerrada. As montanhas permaneceram em silêncio, guardando seu segredo com segurança. Não foram encontradas roupas rasgadas, vestígios de sangue ou equipamentos abandonados. David e Paul McCoy pareciam ter se dissolvido no ar rarefeito das montanhas, deixando para trás apenas um carro trancado em um estacionamento vazio e centenas de perguntas sem respostas. O caso foi arquivado como sem solução, e a pasta com seus nomes ficou na prateleira do arquivo, onde ficou empoeirada pelos 4 anos seguintes, até que uma descoberta acidental fez os detetives estremecerem de horror. 4 anos se passaram desde que os vestígios da família McCoy desapareceram sob a espessa camada de neve no Parque Nacional das Montanhas Rochosas. O caso foi arquivado como não resolvido, e as pastas com os materiais da investigação ficaram cobertas de poeira no arquivo da polícia de Denver. A versão oficial continuava sendo a de um acidente, embora a ausência dos corpos não desse paz aos investigadores. No entanto, o silêncio foi quebrado em 12 de novembro de 2014, no lugar mais distante possível da natureza selvagem, um supermercado 24 horas na cidade de Longmont, Colorado. Às 4h15 da manhã, o salão comercial do hipermercado Walmart, na Camp Pratt Boulevard, estava quase vazio. Apenas o zumbido monótono dos refrigeradores quebrava o silêncio. O faxineiro noturno, enquanto limpava o chão da seção de turismo e lazer, percebeu um detalhe que destoava da ordem estéril da loja. Uma das tendas de exposição, que segundo as regras, deveria estar aberta para a demonstração dos produtos, estava bem fechada por dentro com um zíper. A princípio, o funcionário pensou que fosse uma brincadeira, mas então baixou os olhos. Na entrada da barraca havia um par de botas. Elas contrastavam fortemente com os produtos novos e brilhantes nas prateleiras. Eram sapatos velhos e pesados, com o couro rachado pelo tempo e pela umidade, e as solas estavam quase totalmente gastas. Havia vestígios de argila vermelha neles, um tipo de solo incomum nas ruas da cidade de Longmont. A segurança da loja, chamada, abriu a entrada com cautela. O feixe de luz da lanterna revelou a silhueta de um homem que dormia em uma posição estranhamente rígida, com as pernas encolhidas contra o peito. Era um rapaz jovem. Ele parecia ter no máximo 15 anos, devido à sua magreza doentia e pele pálida, quase transparente. Suas maçãs do rosto eram salientes e havia profundas olheiras sob os olhos. As roupas do rapaz suscitaram ainda mais perguntas nos policiais que chegaram do que a própria presença dele ali. Ele vestia um macacão cinza de tecido áspero, parecido com uma túnica. Não havia nenhuma etiqueta ou rótulo de fábrica nas roupas. As costuras eram irregulares, feitas à mão com linha grossa, como se as roupas tivessem sido costuradas a partir de um saco velho ou de um uniforme técnico. Quando o policial tocou o ombro do adormecido, a reação do rapaz foi instantânea, mas estranha. Ele não se assustou, não tentou fugir e não começou a gritar. Ele simplesmente abriu os olhos, que estavam vazios, sentou-se lentamente e, sem dizer uma palavra, esticou os braços para a frente, pressionando os pulsos um contra o outro. Ele esperava pelas algemas. Esse gesto de total submissão, aperfeiçoado ao longo dos anos, assustou os policiais mais do que qualquer resistência. Durante o procedimento de identificação na delegacia, o scanner de impressões digitais apresentou uma correspondência que levou o oficial de plantão a chamar os detetives da divisão de homicídios. As impressões pertenciam a Paul McCoy, um rapaz que, no momento da descoberta, já tinha 20 anos, embora seu desenvolvimento físico parecesse ter parado no nível de um adolescente. Ele voltou do nada, 4 anos após seu desaparecimento. Durante uma revista pessoal, encontraram um único objeto no bolso de seu macacão feito à mão. Era uma folha de papel espesso e amarelado, dobrada em 4. Quando o investigador a desdobrou, viu que era um mapa. Estava desenhado à mão com tinta preta, mas com uma precisão topográfica tal que parecia ter sido traçado por um cartógrafo profissional ou por uma máquina.
No papel estavam indicadas detalhadamente as alturas, os leitos de riachos secos e os pontos de referência da região do Pico Reis, uma parte remota e de difícil acesso do Parque Nacional. No centro do mapa havia uma cruz precisa e quase imperceptível. Abaixo dela, com uma caligrafia impecável, sem tremidas ou erros, estava escrito: Local de descarte do objeto DM. Essa frase fria e burocrática soava como uma sentença. No mesmo dia, orientando-se exclusivamente por esse esquema manuscrito, um grupo conjunto de forças especiais e guardas florestais desembarcou em um desfiladeiro isolado, para onde não levavam nenhuma rota turística. A área era selvagem. Penhascos íngremes e desmoronamentos, onde nenhum ser humano havia pisado há anos. A precisão do mapa era absoluta. No ponto indicado, sob uma pilha de pedras que, vista do ar, parecia um desmoronamento natural, a equipe de busca começou a escavação. Após 2 horas de trabalho sob uma camada de pedras e terra, eles encontraram restos mortais esqueletizados. Restos de roupas e documentos, preservados em uma capa plástica, permitiram identificar o corpo no local. Era David McCoy, mas aquele não era o local de uma queda trágica ou de um acidente. Durante a inspeção inicial do crânio, o perito criminal encontrou um orifício redondo e nítido no osso temporal. Paul McCoy não apenas voltou ao mundo dos vivos, ele trouxe as coordenadas do local da execução de seu próprio pai. E a bala calibre 9mm no crânio de David foi apenas a primeira evidência do inferno pelo qual o rapaz passou. Amigos, antes de continuarmos a mergulhar nessa história assustadora, quero pedir a vocês um pequeno, mas muito importante apoio. Por favor, inscrevam-se no canal, deixem qualquer comentário abaixo deste vídeo e curtam. Para vocês, isso levará apenas alguns segundos, mas é assim que os algoritmos do YouTube entendem que esta investigação deve ser mostrada ao maior número possível de pessoas. Sua atividade ajuda o canal a viver e se desenvolver. Obrigado a cada um de vocês. E agora, voltemos aos eventos no hospital da cidade de Longmont. Imediatamente após a identificação, Paul McCoy foi transferido para o hospital Longmont United. Seu quarto no 3º andar ficou sob vigilância policial 24 horas por dia. As portas ficavam constantemente fechadas e 2 policiais ficavam de plantão na entrada, com ordens para não deixar ninguém entrar, exceto a equipe médica e o investigador principal. Os médicos que examinaram o paciente estavam preparados para ver sinais de violência física brutal, tortura ou abuso sexual, o que é típico em vítimas de sequestro prolongado. No entanto, o que encontraram foi muito mais assustador, porque não se encaixava na lógica médica habitual. Fisicamente, Paul estava saudável, embora emaciado. Seu corpo apresentava inúmeras calosidades antigas, a pele das palmas das mãos estava áspera como a sola dos pés, e, apesar da magreza, sua massa muscular era desenvolvida como a de um carregador profissional. Mas sua psique estava destruída, de uma forma que os médicos só tinham visto antes em livros didáticos de psicologia militar, descrevendo vítimas de seitas totalitárias ou prisioneiros de guerra que passaram por um processo de lavagem cerebral. De acordo com os relatórios das enfermeiras, o comportamento do paciente era absolutamente mecânico. Ele não chorava, não perguntava pelos parentes, não demonstrava medo ou alegria pelo resgate. Todas as manhãs, exatamente às 5h00, antes mesmo da chegada da equipe, Paul acordava sem despertador. Ele se levantava e arrumava a cama com uma precisão assustadora, digna de um soldado. Sem nenhuma dobra no lençol, o travesseiro no ângulo perfeito, o cobertor esticado como uma corda. Depois disso, ele ficava em pé perto da janela, com as mãos atrás das costas, e ficava imóvel, olhando para um único ponto. Ele podia ficar assim por horas, sem se mover, esperando ordens. A equipe médica estava assustada. A enfermeira do turno da noite, Mary Ann, contou mais tarde à investigação que, quando ela entrou para verificar o soro,
Paul virou a cabeça bruscamente e perguntou com voz vazia. Estou esperando ordens. Qual setor precisa de atendimento? Quando ela tentou acalmá-lo, dizendo que ele estava seguro e podia descansar, o rapaz apenas piscou os olhos e respondeu com um breve entendido. Ele se recusava a se comunicar com a linguagem humana normal. Seu vocabulário se reduziu a frases curtas e secas: entendido, cumprindo, objeção, desligando. O psiquiatra responsável pelo tratamento observou em seu laudo que o paciente apresentava uma profunda deformação profissional da personalidade. Seu eu havia sido completamente apagado e substituído por um conjunto de funções. Ele não se comportava como uma pessoa que havia sofrido um trauma. Ele se comportava como um instrumento perfeito que havia ficado temporariamente sem operador. No terceiro dia, o investigador principal do caso, Jack Thorne, foi autorizado a entrar na enfermaria. Thorne era um policial veterano que já tinha visto dezenas de vítimas de sequestro. Normalmente, elas choravam histericamente ou ficavam em silêncio, paralisadas de medo. Mas Paul estava sentado na beira da cama, com as costas eretas, olhando para o detetive com um olhar vidrado. De acordo com o protocolo do interrogatório, Thorne tentou estabelecer contato emocional. Ele falava baixinho, evitando movimentos bruscos. Paul, você está me ouvindo? Perguntou o detetive. Sua mãe está aqui, na cidade. Ela quer vê-lo. Não houve reação. O rosto do rapaz permaneceu uma máscara imóvel. Paul, encontramos seu pai, continuou Thorne, observando atentamente os olhos do rapaz. Sabemos que ele morreu. Diga-me quem fez isso. Quem o manteve lá todos esses 4 anos? A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o zumbido das lâmpadas de luz natural. Paul lentamente voltou o olhar para o investigador. Não havia dor pela perda ou ódio pelo assassino em seus olhos. Havia apenas um cálculo frio. Ele abriu os lábios e pronunciou palavras que fizeram o experiente detetive sentir um arrepio na pele. A voz do rapaz estava desprovida de entonação, como se ele estivesse lendo um manual de instruções. O administrador. Objeto número 4. A violação do perímetro é punível com a baixa. Thorne tentou esclarecer. Quem é o administrador? É um nome? Como ele é? Mas Paul já havia se desligado. Ele se virou para a parede e disse: o limite de transferência de dados foi esgotado. Aguardo novas instruções. Ele não disse mais nada. No entanto, essa breve frase foi suficiente para compreender a magnitude do horror. Paul se autodenominou objeto número 4. Isso significava que ele não era o único. Em algum lugar lá nas montanhas, no local que ele indicou no mapa, existia um sistema onde as pessoas perdiam seus nomes e se tornavam números. E se Paul era o 4, o detetive Thorne percebeu com horror que em algum lugar deveriam estar os objetos número 1, 2 e 3. Ou o que restou deles após a baixa. O mapa que Paul McCoy guardava no bolso de seu macacão feito à mão tornou-se para a investigação não apenas um esquema de sepultamento, mas a chave para desvendar um grande mistério, escondido por anos nas sombras das cadeias montanhosas. As coordenadas, marcadas com uma cruz caligráfica impecável, indicavam o setor do Parque Nacional que, nos mapas oficiais, era listado como zona de alto risco, devido a possíveis deslizamentos de terra. No entanto, para os detetives e analistas do FBI, que se juntaram ao caso após a descoberta do corpo de David, esse ponto no mapa revelou uma história esquecida da década de 1980. Ao consultar os documentos arquivados do cadastro de terras do condado de Larimer, os investigadores descobriram que essa área era chamada de Ironwood Heights. 30 anos atrás, era um projeto ambicioso de um resort de esqui de luxo, que deveria se tornar a joia do Colorado. Os investidores planejavam construir lá um complexo hoteleiro, helipontos e pistas fechadas para as pessoas mais ricas do país. A construção começou em grande estilo.
túneis foram escavados nas rochas, gigantescas fundações de concreto foram lançadas e estruturas de edifícios técnicos foram erguidas. No entanto, o projeto parou tão repentinamente quanto começou. Os ambientalistas deram o alarme devido à ameaça de migração dos carneiros das neves, e o principal construtor anunciou repentinamente a falência. A construção foi congelada, os equipamentos foram removidos e as estruturas de concreto inacabadas foram deixadas à mercê do vento e da neve. O terreno ficou na chamada Zona Cinzenta de Propriedade. Legalmente, ela pertencia a uma empresa offshore registrada nas Ilhas Cayman, que há muito havia deixado de existir. Para a maioria dos guardas florestais e moradores locais, Ironwood Heights era apenas uma ruína sombria, um fantasma do passado, onde não valia a pena se aventurar devido ao risco de desabamentos. Mas Jack Thorne, o investigador principal do caso, não acreditava em fantasmas. Ele ordenou uma análise detalhada das imagens de satélite dessa área nos últimos 5 anos. Os resultados, enviados pelo Departamento de Análise Técnica, deixaram toda a equipe de investigação sem fôlego. Nas imagens datadas de 2010, a área parecia abandonada. Fundações cobertas de mato e paredes semidestruídas. No entanto, as imagens de fevereiro de 2012 mostraram um quadro completamente diferente. Um dos edifícios, que nos planos era um hangar para manutenção de máquinas e equipamentos pesados, havia mudado. Nas fotos antigas, ele estava sem telhado, com vigas enferrujadas, projetando-se para o céu como as costelas de um gigante morto. Nas novas fotos, o hangar tinha um telhado novo e moderno, pintado com uma cor camuflada especial, que se misturava perfeitamente com o granito cinza das rochas. Era um trabalho profissional, feito especificamente para enganar a visão aérea. Um detalhe ainda mais preocupante era a estrada. A velha serpentina que levava ao complexo era oficialmente considerada intransitável e cheia de pedras. Mas nas fotos de satélite do inverno, era possível ver claramente uma linha preta de asfalto limpo entre a neve branca. Alguém regularmente, após cada nevasca, utilizava equipamentos pesados de remoção de neve para limpar o caminho até as ruínas abandonadas. Não poderia ser um eremita solitário escondido em uma caverna. A escala do trabalho indicava a presença de combustível, peças de reposição, mecanismos e, o mais importante, um sistema. A investigação seguiu a pista financeira. Se o terreno era privado, alguém deveria pagar imposto sobre a propriedade para evitar a confiscação do terreno pelo Estado. Uma consulta ao Serviço Fiscal do Condado deu um resultado inesperado. Os impostos sobre o terreno morto de Ironwood Heights foram pagos com precisão meticulosa, centavo por centavo, nos últimos 15 anos. Sem transferências eletrônicas, sem cheques rastreáveis. De acordo com o depoimento de um funcionário da repartição fiscal da cidade de Estes Park, uma vez por ano, geralmente em novembro, um representante aparecia no escritório. Nunca era a mesma pessoa. O funcionário descreveu o último visitante como um homem discreto, de meia idade, vestindo um terno barato, que parecia um pequeno advogado ou contador. Ele trazia um envelope grosso com dinheiro, recebia um recibo em nome de uma empresa offshore, liquidada, e desaparecia sem dizer uma palavra a mais. Ninguém nunca fazia perguntas desnecessárias, pois o condado recebia seu dinheiro. A polícia percebeu que estava lidando com algo muito mais sério do que um simples esconderijo criminoso. O hangar na montanha não era apenas um local onde se escondiam pessoas sequestradas. Uma análise termográfica, realizada a pedido da polícia, mostrou que colunas de ar quente saíam dos poços de ventilação do hangar. A temperatura dentro do prédio era constantemente alta, o que indicava o funcionamento de potentes geradores industriais ou fornos de fusão. No coração da reserva natural, bem debaixo do nariz das autoridades,
Alguém construiu uma fortaleza autônoma que funcionava há anos. O detetive Thorne olhou para o mapa que Poe havia desenhado. A cruz que indicava o local de descarte ficava a apenas 1,5 km desse hangar. Agora ficava claro por que Poe não foi morto imediatamente. Esse local precisava de mão de obra. O pico de ferro, como os agentes operacionais chamavam o local, não era uma ruína. Era um formigueiro que vivia segundo suas próprias leis, não humanas. E agora, enquanto a polícia preparava um grupo de assalto, nenhum deles imaginava o que os esperava, atrás dos enormes portões de aço que os satélites não conseguiam ver sob o telhado rochoso. A operação entrava na fase de assalto, mas os donos da montanha já sabiam que os visitantes estavam à porta. Quando os detetives traçaram o perfil psicológico do homem por trás desse horror, com base na crueldade do assassinato de David McCoy, esperavam ver o retrato de um maníaco sádico clássico ou de um fanático religioso. A imaginação pintou um eremita louco em trapos sujos, oferecendo sacrifícios aos espíritos da floresta. Mas a realidade que se revelou, após a análise dos fluxos financeiros e dos arquivos, foi muito mais assustadora, porque não havia lugar para a loucura. Nela, reinava apenas um cálculo frio e impiedoso. O nome desse homem é Arthur Graves, 62 anos, ex-cidadão dos Estados Unidos, que oficialmente era considerado como tendo se mudado para a América do Sul há 15 anos. Graves não era um monstro de contos de fadas. Ele era um fantasma corporativo. Nos anos 90, ele chefiava o departamento de logística de uma das maiores empresas de construção do meio-oeste. Os colegas o chamavam de gênio das rotas. Ele era capaz de transportar milhares de toneladas de carga por meio país com precisão de minutos e centavos. Foi demitido em meio a um escândalo por fraudes financeiras em grande escala, mas não foi possível provar sua culpa no tribunal. Todas as provas desapareceram, assim como o próprio Arthur. Graves era um misantropo da pior espécie. Ele desprezava a sociedade de consumo, não por princípios morais, mas por sua ineficiência. Para ele, a humanidade era um recurso usado de forma irracional. Quando ele acidentalmente se deparou com um canteiro de obras abandonado de Ironwood Heights, nos arquivos fechados da empresa, ele não viu ruínas, mas uma oportunidade perfeita. Era uma zona cega. Um território que escapava do campo de visão do Estado, do fisco e da polícia. O que acontecia dentro do hangar modernizado não tinha nada a ver com o ocultismo. Era uma oficina industrial ilegal de alta tecnologia. Graves organizou uma linha clandestina de processamento de metais raros e reciclagem de eletrônicos roubados de alta qualidade. Para lá, por estradas nas montanhas que ele mesmo abriu, eram levados servidores descartados por bancos, equipamentos eletrônicos militares e protótipos que precisavam ser destruídos, sem testemunhas. Nas montanhas, onde o ar é puro e transparente, ele fundia platina, paládio e ouro, usando reagentes tóxicos, cujos vestígios eram lavados pelos riachos da montanha. Mas qualquer produção requer mão de obra. Contratar pessoas significava criar um rastro de papelada, pagar salários e correr o risco de vazamento de informações. Graves, como um gênio da otimização, encontrou outra solução. Ele precisava de unidades biológicas capazes de realizar ações mecânicas simples, que não exigissem remuneração e nunca se demitissem por vontade própria. Ele precisava de escravos, mas não acorrentados, e sim presos em uma armadilha mental. No diário eletrônico de Graves encontrado mais tarde, os investigadores leram uma anotação datada do dia do assassinato de David McCoy. O texto impressionava por sua cínica banalidade. Graves escrevia sobre o assassinato de um homem como se fosse a eliminação de um defeito de fabricação. 24 de setembro. Incidente no perímetro. 2 objetos violaram a zona de segurança. O objeto mais velho, homem, 50 anos, sinais de liderança, pensamento crítico. Avaliação de risco, inaceitável. Decisão,
Eliminação no local. Recurso gasto: uma bala. Para Graves, David McCoy era apenas um erro na equação que precisava ser apagado. Mas Paul... Ele olhou para o garoto de 16 anos de maneira completamente diferente. Em seu diário, ele fez uma anotação. Objeto mais jovem, condição física satisfatória, psique instável, em estado de choque. Recurso humano promissor, ficha limpa. Se a memória for formatada corretamente, ele se tornará um operador de linha de triagem ideal, iniciando o procedimento de instalação de uma nova personalidade. Graves não era um sádico que sentia prazer com a dor. Ele simplesmente não considerava Paul um ser humano. Para ele, o rapaz se tornou um projeto, um investimento de longo prazo que deveria se pagar com anos de trabalho gratuito. Ele não procurava apenas mãos, mas uma mente obediente. É por isso que não matou a testemunha. Ele decidiu que reformular uma pessoa era tão simples quanto refundir um microchip velho em uma barra de ouro. E o mais assustador era que ele estava certo. Sentado em seu bunker, cercado por monitores, Arthur Graves observava os drones da polícia se aproximando de sua fortaleza. E mesmo naquele momento, ele não pensava na prisão, mas no fato de que a perda do objeto número 4 reduziria significativamente os indicadores de eficiência no próximo trimestre. Enquanto um grupo conjunto de forças especiais e agentes federais cercava silenciosamente o perímetro do Pico de Ferro, ocupando posições entre as rochas cobertas de neve, os investigadores tentavam compreender o que havia acontecido atrás dessas paredes nos últimos 4 anos. Somente após a apreensão dos diários pessoais de Arthur Graves e uma análise detalhada do estado do rapaz resgatado, é que se tornou clara a imagem completa desse experimento psicológico. Não era uma história sobre algemas, grades ou porões escuros. Era uma história sobre como é possível construir uma prisão dentro da cabeça humana, cujas paredes são mais resistentes do que qualquer concreto. De acordo com a reconstrução dos eventos realizada por psiquiatras forenses, Paul McCoy não teve sua liberdade de movimento fisicamente restringida durante a maior parte de sua prisão. Nas primeiras semanas após o assassinato do pai, Graves o manteve em isolamento, mas não usou força bruta. Em vez disso, ele usou a arma mais poderosa, o vácuo de informação e mentiras impossíveis de serem verificadas. Graves convenceu o adolescente de 16 anos, que estava em estado de choque profundo, de que era ele, Paul, o culpado pela morte do pai. A polícia acredita que foi você quem apertou o gatilho, dizia Graves calmamente, com um tom paternal, durante longas conversas. Eles encontraram suas impressões digitais nas coisas. Seu rosto está em todos os canais de TV. Se você sair do perímetro, será condenado à cadeira elétrica. Só aqui, na base, você existe. Só eu posso lhe dar um objetivo. Essa mentira se tornou a base de uma nova realidade. Graves não apenas intimidou o rapaz, ele lhe deu uma esperança distorcida. Ele propôs um acordo: segurança em troca de eficiência absoluta. Assim começou a mudança, um período que apagou a personalidade de Paul McCoy e deu origem ao objeto número 4. O dia de trabalho no Pico de Ferro começava pontualmente às 5 da manhã. Sem fins de semana, sem feriados, sem desvios da programação. Durante 14 horas por dia, Paul se dedicava a um trabalho pesado e monótono que matava qualquer pensamento. Sua principal especialização era a manutenção dos geradores a diesel que alimentavam o complexo e o trabalho na oficina de refundição. A oficina era o coração das operações de Graves. Aqui, em uma sala hermética com ventilação potente, Paul passava horas desmontando os equipamentos eletrônicos roubados, extraindo placas com metais preciosos. Ele respirava vapores de ácidos e metal incandescente. Suas mãos ficaram cobertas de queimaduras químicas, que com o tempo se transformaram em cicatrizes profundas. Mas ele não reclamava.
Pelo contrário, Graves conseguiu convencê-lo de que essa dor era um sinal de purificação, o preço a pagar pela salvação do mundo exterior, que supostamente queria destruí-lo. A relação entre o carcereiro e o prisioneiro não se baseava no medo da punição, mas em uma ética corporativa distorcida. Graves nunca levantava a voz. Ele se comunicava com Poe de maneira educada, mas fria, como um chefe rigoroso, mas justo. Ele introduziu um sistema de bônus por exceder a meta de produção. Podia ser uma barra de chocolate extra, um casaco quente ou acesso à biblioteca técnica. Para um rapaz cujo mundo se reduziu ao tamanho de um hangar, essas pequenas coisas se tornaram o sentido da vida. Os psicólogos, mais tarde, chamariam isso de síndrome de dependência profissional. Graves manipulava habilmente os sentimentos do rapaz pelo pai falecido. Em uma das anotações de Graves, há um diálogo que ocorreu depois que Poe consertou sozinho um complexo nó do sistema de ventilação. Graves colocou a mão no ombro do rapaz e disse: "Você trabalhou bem hoje, Poe. Vai ganhar uma ração extra de chocolate. Seu pai teria orgulho da sua dedicação ao trabalho, se não fosse tão tolo e não tivesse violado as regras. Você é melhor do que ele. Você faz parte do sistema." Essas palavras tiveram um efeito mais forte do que qualquer droga. Poe começou a acreditar que não era um escravo, mas um parceiro. Graves criou a ilusão de que o sucesso da empresa dependia dos dois. Ele mostrava a Poe gráficos de eficiência e discutia com ele esquemas logísticos de armazenamento de matéria-prima. O rapaz sentia-se importante. Ele esqueceu o sabor do sorvete, esqueceu os nomes dos amigos da escola, esqueceu até mesmo o rosto da mãe. Em sua cabeça, restavam apenas esquemas, normas e a voz do gerente. O mais assustador nessa história era como o cotidiano absorvia o horror. Poe não sofria no sentido comum da palavra. Ele simplesmente funcionava. Ele parou de contar os dias até a libertação, porque o próprio conceito de liberação perdeu o sentido. O mundo fora das paredes do hangar se transformou em uma abstração, em um território hostil, habitado por fantasmas de policiais que queriam matá-lo. A única realidade era o zumbido do forno de fusão, o cheiro de óleo de máquina e o relatório noturno para Graves. Paul McCoy passou 4 anos nesse regime. Durante 4 anos, ele não viu o céu, exceto um pedaço acima do poço de ventilação. Ele se tornou uma engrenagem perfeita na máquina ilegal, tão confiável que Graves começou a perder a vigilância, considerando sua criação concluída. E foi exatamente nesse momento, quando as forças especiais verificavam as armas antes de entrar na zona morta, dentro do hangar, sem suspeitar de nada, que o objeto número 4 assumia seu próximo turno interminável, sem imaginar que seu mundo estava prestes a explodir. A operação para capturar o complexo fortificado na montanha, que nos relatórios policiais foi chamada de Amanhecer de Ferro, começou exatamente às 12h40. Enquanto Paul McCoy, em seu quarto de hospital, olhava fixamente para um ponto, esperando por uma ordem que não viria, 3 grupos de assalto das forças especiais se aproximavam silenciosamente dos portões maciços do hangar. Eles esperavam encontrar resistência feroz, armadilhas com minas, torres automáticas ou, pelo menos, guardas armados. Mas as montanhas os receberam com silêncio. O único som era o zumbido dos ventiladores industriais, bombeando o ar quente das entranhas do antigo canteiro de obras. Quando o ariete hidráulico derrubou a porta blindada, os soldados invadiram o interior, prontos para atirar para matar. O que viram parecia o cenário de um filme futurista. O enorme espaço do hangar tinha sido transformado em um loft de alta tecnologia, combinado com uma oficina. Tudo estava em perfeita ordem cirúrgica. Arthur Graves não construiu barricadas, nem preparou armas. Quando as forças especiais invadiram a cabine de comando central, o senhor da montanha, de 62 anos, estava sentado atrás do terminal do computador principal. Ele nem sequer virou a cabeça quando uma dezena de miras laser se fixaram nas suas costas. Os seus dedos corriam rapidamente pelo teclado,
ele estava a iniciar o protocolo de eliminação de dados de emergência. O oficial que conduziu a detenção observou mais tarde no relatório que Graves parecia irritado, como se tivesse sido interrompido de uma reunião importante, e não assustado. Quando o derrubaram no chão e lhe torceram os braços atrás das costas, ele não gritou por um advogado. Apenas disse calmamente, com um tom de arrogância na voz: "Vocês estão violando os limites da propriedade privada. Não têm jurisdição para verificar meus servidores." Mas o verdadeiro horror aguardava os policiais nos andares inferiores do complexo. Nos porões, onde ficava a linha de triagem de metais, encontraram mais 2 homens. Eles estavam vestidos com macacões cinza feitos à mão, iguais aos de Paul. Eram vagabundos que estavam desaparecidos há mais de 5 anos. Quando ouviram as explosões das granadas de luz e som, nem sequer se assustaram. Continuaram a desmontar mecanicamente placas antigas, separando os fios por cor. A sua consciência estava completamente apagada. Nem sequer perceberam que estavam a ser libertados. No entanto, a principal questão para a investigação continuava sendo outra. Como exatamente Paul McCoy, o objeto número 4, conseguiu fugir dessa prisão perfeita, se não havia obstáculos físicos há anos? A resposta foi encontrada nos arquivos restaurados do diário pessoal de Graves. Como se descobriu, o sistema falhou não por causa da rebelião do escravo, mas por causa da arrogância do dono. Arthur Graves, sentindo a aproximação da velhice e a deterioração da saúde, começou a procurar não apenas mão de obra, mas um sucessor. Ele decidiu que 4 anos de programação tornaram Paul absolutamente leal. Graves acreditou tanto em sua própria genialidade que cometeu um erro fatal. Elevou o status do prisioneiro. Uma semana antes do ataque, ele concedeu a Paul acesso à logística externa. Na manhã de 12 de novembro, Graves, que estava sofrendo de uma enxaqueca, violou seu próprio protocolo de segurança pela primeira vez. Ele enviou Paul sozinho para encontrar o mensageiro na estrada, a 2 milhas da base. A tarefa era simples: pegar um pacote com peças de reposição perto de um velho sinal de trânsito e voltar. Graves tinha certeza de que o rapaz não fugiria, pois em sua cabeça, o mundo exterior era um deserto árido, cheio de ameaças mortais. Paul cumpriu a primeira parte da tarefa na perfeição. Ele chegou à estrada, seguindo rigorosamente o horário. Mas, no local do encontro, perto de um posto de gasolina que já não funcionava há muito tempo, aconteceu algo que Graves não podia prever. Foi o fator caos. O vento derrubou uma lata de lixo perto do ponto de ônibus, e o jornal Denver Post caiu bem aos pés de Paul. Era um jornal matinal comum, datado de 11 de novembro de 2014. Paul, agindo por inércia, o pegou. Na primeira página, não havia notícias sobre uma guerra nuclear, uma epidemia ou a busca por um assassino chamado Paul McCoy. Havia manchetes enfadonhas sobre os resultados das eleições locais, uma resenha de um jogo de futebol e a previsão do tempo, que prometia um fim de semana ensolarado. Naquele momento, uma reação em cadeia ocorreu na mente do objeto número 4. A construção lógica que Graves construíra ao longo dos anos, o mundo está destruído, a base é a única ilha de vida, esbarrou na prova física do contrário. O jornal era real. As datas coincidiam. As pessoas nas fotos sorriam. A mentira de Graves se desfez em pedacinhos. Paul não correu para casa. Ele não começou a procurar a polícia. Seu cérebro, reformulado para uma lógica rígida e eficácia, simplesmente recalculou a rota. Voltar para a base foi considerado uma decisão errada, mas o conceito de casa também havia sido apagado para ele. Ele precisava de um lugar seguro para esperar e analisar os novos dados. Ele caminhou pela estrada até chegar às luzes da cidade de Longmont. Quando entrou no supermercado Walmart, não estava procurando comida ou ajuda. Ele foi ao departamento de turismo e lazer por um único motivo: as fileiras de sacos de dormir,
maçaricos e ferramentas o lembravam do depósito de equipamentos na base de Graves. Era o único ambiente em que se sentia competente. Ali reinavam a ordem, a simetria e a finalidade compreensível das coisas. Ele entrou na barraca não porque queria dormir, mas porque era uma imitação de seu módulo habitacional, o único espaço seguro que conhecia. Mas enquanto a força especial levava Graves para fora do hangar e os médicos examinavam os outros 2 prisioneiros, o investigador Jack Thorne, parado no meio do escritório perfeitamente arrumado do criminoso, notou outra pasta sobre a mesa. Ela tinha a marcação Projeto Expansão. Ao abri-la, o detetive não viu esquemas de novas oficinas, mas fotografias. Eram fotos de crianças. Alunos que estavam em pontos de ônibus, brincavam em parques, saíam da escola. Graves não pretendia parar no campo. Ele planejava recrutar uma nova turma. O julgamento de Arthur Graves, que começou em 15 de março de 2015, no Tribunal Distrital de Denver, tornou-se uma das páginas mais curtas e, ao mesmo tempo, mais cínicas da história da criminologia do estado do Colorado. Graças às provas recolhidas na base de Ironwood e aos depoimentos dos prisioneiros resgatados, a acusação não precisou de muito tempo para construir uma linha de acusação sólida. Graves recusou os serviços de um advogado, alegando que ninguém era capaz de compreender a complexidade de sua filosofia. Ele se defendeu sozinho, transformando a audiência em uma palestra sobre gestão eficaz. Durante a leitura da sentença, reinava um silêncio sepulcral na sala. O juiz leu o veredicto. 3 penas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Mais 120 anos por sequestro, privação ilegal de liberdade e fraudes financeiras. Quando Graves teve o direito de dizer suas últimas palavras, ele não pediu perdão às famílias das vítimas e não baixou os olhos. Ele ajeitou os óculos e, olhando diretamente para as câmeras de televisão, disse calmamente: "Vocês estão me julgando por ter dado a essas pessoas um emprego e um objetivo na vida, quando a sociedade as rejeitou. Eu não sou um assassino. Eu sou um gestor de crises, e a história vai me absolver." Arthur Graves foi transferido para a prisão federal de regime rigoroso, Supermax, em Florence, onde fica em uma cela solitária 23 horas por dia. Mas o verdadeiro final dessa história se desenrola não atrás das grades, mas em um subúrbio comum de Denver, 1 ano após a invasão da montanha. Paul McCoy voltou para casa. Fisicamente, ele se recuperou totalmente. Ganhou peso, sua pele adquiriu uma tonalidade saudável e as cicatrizes das queimaduras químicas nas mãos quase desapareceram. Ele passou por um curso intensivo de reabilitação com os melhores psicoterapeutas do estado. Sua fala foi restaurada, seu vocabulário voltou ao normal, e ele não responde mais exclusivamente a comandos militares. No papel, de acordo com os laudos médicos, Paul McCoy é considerado saudável e socializado. Ele até encontrou um emprego. Essa foi uma decisão pessoal, que os médicos inicialmente interpretaram como um bom sinal, uma tentativa de voltar à vida normal. Paul foi contratado por um enorme centro logístico da corporação Amazon, nos arredores da cidade. Trata-se de um gigantesco armazém, atravessado por quilômetros de esteiras rolantes, onde cada ação dos funcionários é monitorada por scanners e a eficiência é medida em segundos. Para a maioria das pessoas, esse trabalho é uma rotina exaustiva. Para Paul, tornou-se o ambiente ideal. Seu supervisor imediato, em entrevista para o relatório da liberdade condicional, observou que McCoy é o melhor funcionário da história da filial. Ele nunca se atrasa, nunca tira pausas desnecessárias, não entra em conversas fiadas com os colegas e cumpre a cota de triagem com a precisão de uma máquina. Os colegas o respeitam, mas tentam manter distância. Há algo em seu olhar que faz as pessoas baixarem os olhos. Ele não transmite agressividade, não. Ele transmite indiferença absoluta e fria.
Mas a verdade mais assustadora se revela atrás das portas fechadas da casa dos McCoy. A mãe de Paul, que rezou por 4 anos pelo retorno do filho, o recebeu de volta, mas ao mesmo tempo o perdeu para sempre. Ela vive com um estranho que tem o rosto de seu filho. Em sua casa, reina uma limpeza e um silêncio estéreis. Paul não ri, não chora, não se lembra do pai. Ele simplesmente existe em um período de tempo claramente definido. A cena final dessa tragédia acontece todas as manhãs, como um ritual. São 6h45. A mãe está sentada à mesa da cozinha, segurando uma xícara de café frio, e observa o filho se preparar para o trabalho. Paul está em frente ao espelho na sala de estar. Ele abotoa a camisa. Seus movimentos são econômicos e calculados ao milímetro, sem nenhum gesto desnecessário. Suas roupas estão perfeitamente passadas, as pregas das calças são afiadas como lâminas de faca. Seu rosto está relaxado, mas não expressa nenhuma emoção, nem cansaço, nem alegria pelo novo dia, nem amor pela mulher sentada ao seu lado. Ele pega sua lancheira, na qual os alimentos estão dispostos em uma sequência geométrica rigorosa. Em seguida, ele se vira para a mãe. Não é o olhar de um filho. É o olhar de um operador que se reporta antes do turno. Voltarei às 18h em ponto, diz ele com voz calma e monótona. Não há previsão de atrasos. Tenha um bom dia, querido, responde a mãe baixinho, contendo as lágrimas que ele não entenderia de qualquer maneira. Paul sai pela porta. Ele caminha pela rua até o ponto de ônibus. Seu andar é ritmado, as costas retas. Ele não olha para o céu, não percebe o cachorro do vizinho ou a beleza do sol da manhã. Seus olhos se movem continuamente, examinando o espaço. Ele avalia os ângulos de visão, identifica obstáculos potenciais, calcula a trajetória mais curta entre os pontos A e B. Nesse momento, a terrível verdade se torna clara. Arthur Graves não perdeu. Sentado na caixa de concreto da prisão Supermax, ele obteve sua vitória perversa. Ele não apenas matou o pai de Paul, ele roubou a alma do próprio Paul, removendo dela tudo o que era humano, dúvidas, medos, sonhos, caos, e substituindo isso por uma função impecável. O menino que amava as montanhas e ria morreu lá, no hangar do Pico de Ferro. Aquele que agora anda pela rua é um mecanismo perfeito feito de tecidos biológicos. Ele não sofre, porque as máquinas não sabem sofrer. Ele simplesmente funciona. E quando ele vira a esquina, sua sombra no asfalto parece estranhamente nítida, como se até ela obedecesse a um rígido estatuto escrito pelo assassino.